Você está se alimentando errado. Você está se alimentando mal. Essa é uma grande verdade em consultório. Dos tantos anos que eu estou em consultório, o que eu mais vejo é exatamente o povo se alimentando mal. É gente se alimentando mal, achando que está se alimentando bem. Isso, mas eu faço tudo certinho. Por que eu não emagreço? Porque você está se alimentando mal. Tem gente que para de comer, achando que parar de comer vai emagrecer. Quando, na verdade, não é simplesmente uma contagem simples, calórica, né, que vai fazer você emagrecer. É uma estratégia, é fazer com que seu corpo funcione da forma que ele deve funcionar. Né? De nada adianta você ter uma Ferrari e essa Ferrari está com o combustível errado. Né? Essa Ferrari está com o óleo para trocar, o óleo velho, a Ferrari não vai andar. Então não adianta você ter um baita corpo, não adianta você ser novo, nova, não adianta você tomar monjara, tomar bomba e você se alimentar mal, e você comer mal. Você não vai evoluir, você não vai emagrecer, você não vai ter força, tá? E você não vai render como deveria render. E aí chega e você troca de nutri, você troca de dieta, e faz a dieta da sopa, e faz a dieta do não sei o que. E tempo depois, você vê que você simplesmente pulou de atalho em atalho, você inventa um modo em vez de seguir uma estratégia que de fato vai fazer com que você emagreça, ou de fato vai fazer com que você se sinta bem, de fato vai fazer com que a tal da Ferrari ande como uma Ferrari, né? E não como uma Brasília velha caindo aos pedaços. Nada contra a Brasília, né? Mas vocês entenderam a comparação. Entendeu? É assim que funciona. É assim. Olha a Eli aí. E aí, Eli? Tudo bom? Primeira live, Eli? Como você tá? Então essa é a analogia que geralmente eu faço com meus pacientes. É a analogia com o carro que não funciona, com a Ferrari que está sem óleo, com a Ferrari que está com combustível errado. Ela não vai funcionar como deveria, né? É isso que eu venho trazer para vocês hoje. Independente de quantas pessoas entrem hoje, ontem entrou 360 pessoas, hoje vamos ver quanto entra. E a ideia aqui é desmistificar, né, a alimentação, é mostrar o que vocês acertam, o que vocês erram. E tentar mostrar para vocês que dieta não é contagem calórica. Dieta não é o que antigamente chamava-se de regime. Né? O regime é o regime alimentar. Né? Você entra num regime alimentar, numa forma de se alimentar. Não é necessariamente fazer a dieta da pedra, a dieta da lua, a dieta da selva, que agora falam tanto dessa dieta da selva. E vamos ver se alguém me pergunta a respeito dessas místicas dietas, né? Vamos ver se como ontem aí o povo é participativo, para a gente conseguir evoluir um pouco o papo, né? Que de influencer que fala merda, isso aqui tá cheio. Vamos ver se a gente consegue abrir um novo caminho aqui e mostrar que a nutrição, de fato, ela é um pouco mais do que contar caloria, ela é um pouco mais do que fazer esse oba-oba que a gente tem visto muito nos últimos anos, nos últimos meses, e que no fim se resumem a comprar uma canetinha de monjara, parar de comer, ter uma pancreatite, né? E a pessoa não emagrece, não fica bem, não fica porra nenhuma. Só gasta dinheiro e fica doente. Né? Então a gente vai um pouco mais a fundo nessas lives aqui do que aqueles clichêzinhos que vocês estão acostumados. Fechou? Então é isso, sejam todos muito bem-vindos. A quem entrar, peço que fique um pouco, porque a nossa ideia aqui é crescer uma comunidade de gente pensante, é crescer uma comunidade de gente inteligente, é crescer uma comunidade de gente ativa, né, que sabe o que está fazendo com a própria saúde. Beleza? Não é só vender consultoria. Obviamente que se eu vender consultoria eu fico muito feliz. Assim como ontem a gente já vendeu uma aqui na live, né? A menina gostou da minha explicação sobre endometriose. E se alguém tiver endometriose aí, fale que eu falarei a respeito, e não só endometriose. Se alguém tiver mais algum problema ou dúvida sobre alimentação, fale, fique à vontade, pergunte. Né? Porque será devidamente respondido ou respondida. Por isso que eu estou aqui. Tá? Por mais que essas lives no início elas tenham pouquíssima gente, igual eu falei ontem, deu 300 e poucas pessoas, tem pouca gente, de pouco em pouco, né, de grão em grão, a galinha enche o bico, né? E com o tempo a gente consegue criar uma comunidade de gente que realmente está levando nutrição a sério, que está levando as coisas a sério. E consegue evoluir sozinho, né? Não precisa sempre contratar um nutricionista, um nutrólogo. Muitas vezes a pessoa ela se autoeduca com esse tipo de informação que a gente está conversando aqui hoje, que a gente conversou ontem,
E ela acaba aprendendo, de fato, a se alimentar, né? E para quem tá aí, né, online, entrou e saiu, eu peço o seguinte, fica um minutinho. E se for do seu interesse o assunto, se você tem aquela pessoa que está investindo no Monjaro, está investindo nas dietas malucas e não sai do lugar, compartilha para ela, traz ela para conversar um pouquinho aqui, para a gente desmistificar algumas coisas, para a gente tirar algumas dúvidas, tá? Porque aqui é um ambiente grátis, tem gente que me paga para eu tirar essas dúvidas, né? Mesmo a Eli, que entrou ali, a Eli Pereima, é paciente minha. Ela me paga para tirar esse tipo de dúvida. Vocês estão tendo acesso de graça a tirar essas dúvidas. Aproveitem, né? Aproveitem o momento. Inclusive pacientes meus. Ontem entrou paciente meu aqui também. Entrou 2 ou 3 pacientes minhas aqui. E fizeram perguntas, inclusive, né? Um pouco para engajar, mas um pouco para quebrar mesmo alguns conceitos antigos, né? E a gente vai fazer isso aqui. Vai fazer, mesmo que tenha uma pessoa, conversaremos. Igual eu fiquei 10 minutos ontem conversando com uma menina que posteriormente virou minha paciente. Hoje ela é minha paciente. De ontem para hoje ela virou minha paciente. Exatamente pela conversa a respeito que a gente teve ontem sobre endometriose. Então, se você tem endometriose, se você tem alguma doença, se tem alguma dúvida sobre nutrição, que você acha que você está errando e não está evoluindo, pergunta, aproveita esses 45 minutos que eu vou ficar aqui, né? Certo? Eu vou pedir, amor, por favor, traz uma água pra mim, porque aqui vai longe. Tá bom, gente? Então hoje a conversa é sobre erros na alimentação. Você acerta a alimentação? Você erra a alimentação? O que você acha que você faz de errado na sua alimentação? Você tem dúvidas sobre a sua alimentação? Alguma dieta que você fez não deu certo? Ou a dieta que você fez e o corpo não respondeu? Você tinha que emagrecer, você não emagreceu. Você tinha que crescer, você não cresceu. Né? E aí? O que você já fez que deu errado? Né? Você tem dúvidas do que fazer? Então, manda aí. Pergunta aí o que você tem de dúvida. Fique a respeito, sendo meu paciente ou não sendo meu paciente. Né? Igual ontem, alguns pacientes entraram e me perguntaram. Né? Perguntaram algumas coisas aí pra mim. Tá? Fiquem à vontade, é sobre isso que a gente vai falar. Hoje, e diariamente, estarei aqui às 8 da noite, todos os dias, 8 da noite, durante 45 minutos a 1 hora, conversando de graça, tirando dúvida de graça sobre farmácia, terapias integrativas, fitoterapia, nutrição e suplementação. Tá? Cansou de ver propaganda de algo que não tá te convencendo, né? Essas dietas da selva, esse negócio que não para de aparecer. Propaganda? Pergunta que é mais fácil você perguntar para alguém que entende, alguém que vive, alguém que estuda sobre isso diariamente do que ficar em propaganda de gente que só quer te vender alguma coisa. Né? Não é à toa que eu tô aqui 1 hora todo dia falando com vocês sem cobrar um centavo, né? Falando sobre coisas que muita gente cobra uma fortuna aí para falar para vocês, para contar para vocês, né? Tem muita coisa sobre alimentação que eles não te contam e eu estou aqui para contar. Obrigado, amor. Fechou? Então, é isso. Sinta-se à vontade para começar as perguntas, igual foi ontem. Foi bem interessante ontem, bastante pergunta, principalmente de saúde feminina. Muita mulher me segue. Hoje em dia, cerca de 65% do meu público é feminino. E na consultoria são cerca de 70 e poucos por cento de público feminino, né? Com coisas típicas femininas, né? Com patologias típicas femininas, como endometriose, adenomiose, menstruação irregular, né? Inclusive estou escrevendo, acabei de voltar de lá, estava ali no consultório, escrevendo o meu próximo e-book, né? Eu já tenho um livro lançado, né? Eu tenho um e-book pequeno, que não é um lançamento, tenho um livro lançado, e tenho também, agora, alguns e-books que eu lançarei mensalmente, que eles abordam as dores, né? As dores de cada paciente. Então, coisas que a gente vê muito no consultório, que eu vou ver muito aqui na live, que eu já vi ontem, inclusive, que confirmam o que a gente vê, né, sobre problemas, sobre dores que os pacientes têm. Eu não estou falando de dor física, né? Eu estou falando de dores na vida, né? Depressão, ansiedade severa, insônia, endometriose, adenomiose, ciclo irregular, cólicas profundas, intestino irritável, né? E já vou te responder, inclusive, Tonhão, eu sou péssimo para ler aqui, eu já te respondo, tá? Então, sobre esse tipo de dor,
todo mês agora eu vou lançar um PDF a custo irrisório, tá? Nem vou lucrar direito com isso. É mais realmente para espalhar conhecimento. Então, mais uma semana eu devo terminar de escrever ele. E o primeiro PDF vai ser exatamente abordando inflamação, principalmente no público feminino. É um PDF de cerca de 25 páginas, aí, bem legal, bem barato. Tá R$ 29,90. Fiquem de olho. Deixa eu responder o Tonhão. E aí, Tonhão? Tudo bem? Fala, careca. Que careca, rapaz? Onde você tá vendo careca aqui? Boa noite, amigo. Tenho 72 quilos e sou magro igual um bambu. Como ganhar músculo, irmão? Igual eu falei ontem, tá? A live de ontem foi mais movimentadinha. Hoje eu acho que o povo já tá comendo pizza em casa. Essas questões são contextuais, tá? Elas são contexto, meu. Assim, igual eu tô falando, vocês, o título hoje da live é o quê? Você se alimenta errado. Você se alimenta mal. E aí, Bia, tudo bom? Boa noite. Bia, você não tinha que me atualizar, não? Acho que sim, hein? Acho que sim, tô te expondo aqui, hein? Acho que você tinha que me atualizar. Então, Tonhão, a questão é um pouco contextual, tá, irmão? O que acontece? Nem tudo é contagem calórica, mano. Nem tudo é assim, eu gasto 2.200 calorias, eu preciso de 2.500 calorias, né? Porque o meu basal é 2.200, então com 300 calorias a mais por dia, eu vou ficar grande, tá? Tá captando aí o que eu tô falando ou não? Dá um confirma aí, porque eu não sei se você tá aqui ainda, não me aparece certinho quem que tá aqui, eu sou meio tenso nessa coisa. Vê se você tá acompanhando aí, eu continuo, tá? Eu já continuo a explicação pra ti. Só me dá um ok aí. Não, tô aqui, tá, Tonhão? Eu já continuo a explicação pra você, tá? Senão eu vou ficar falando aqui sobre o seu assunto e, né? Tá? Ó, era 49 quilos e comecei a trabalhar de mecânico. Porém, sem músculo. Não, provavelmente não foi sem músculo, irmão, tá? Depende muito da sua idade, enfim. Vamos continuar o papo, então. O que acontece, mano? Não é tudo sobre calorias, tá? São várias coisas. O que eu atendo muito hoje? Muito homem com a testosterona extremamente reduzida. Tá? Vamos lá. Quando eu comecei isso aí, o homem tinha testosterona ao redor de 900 mil, tá? Era a base laboratorial. Qualquer exame laboratorial que você fazia, a máxima métrica, a máxima da referência laboratorial é de 900 a 1.000 de testosterona. Hoje em dia, essa testosterona reduziu. Então, hoje em dia, um cara que está em 600, o laboratório e o próprio médico já consideram normal, que não é normal. Não é normal. Você sair de 1.000 e para 600, você vai dizer que a pessoa está ok. Não tá. Tá? Então, às vezes, Tonhão, o que acontece? Você tá com algum déficit que não é simplesmente caloria, né? Vai ver lá. Fala com o médico, ou fala comigo. Clica na bio ali, manda uma mensagem para a Bia. Ou acompanha meu Instagram, você consegue entender um pouco mais sobre isso. Às vezes, a testosterona não está sendo produzida. E às vezes você está se sentindo bem, tá com a libido boa, né? Tá tudo certo, tá funcionando como tudo deve funcionar no homem. Mas às vezes a testosterona não tá ok. Às vezes você tem alguma inflamação tireoidiana porque falta selênio. Né? Às vezes simplesmente falta selênio. A alimentação brasileira é muito pobre em selênio. No sul, por exemplo, eu não sei de onde você é. No Nordeste ela já é bem forte em selênio. Aqui já não é. No Norte e Nordeste ela é. Né? Às vezes o flúor da água, né? Ele é um disruptor endócrino. Ele faz com que você, consequentemente, não absorva minerais da forma que deve. Às vezes você tem um intestino que não funciona muito bem. Tá? Então, assim, não é simplesmente caloria. Tá? Tem que entender o teu caso. Tem que entender. O que eu faria? Uma bateria de exame, mano. Vai no SUS, hein? Vai no SUS, ou me contrata algum cara bom. Faz uma bateria de exame. Simples. Simples. Se for pelo SUS, de boa. Né? Faz ali testosterona, faz o hemograma, vê se tá com anemia, alguma coisa do gênero, né? Vê como é que tá a tireoide, testosterona. Basicamente isso. Vitamina D tem que estar em dia. Tá? Minerais básicos, magnésio, selênio, zinco, tem que estar em dia. Se não quiser fazer exame, suplementa com doses micro, com doses pequenas, né? Ou contrata alguém. Mas sozinho você já consegue ir um pouco longe, tá? Você dá uma estudadinha. De verdade, Tonhão, se tu pegar o meu perfil do Instagram, no TikTok ele não é muito ativo ainda, tá? Eu comecei agora o TikTok a mexer nele. Mas no Instagram ele já é bem ativo, tem um público bem legal lá. Se você olhar minhas postagens lá, você já vai entender bem o que eu tô falando. Sobre micronutrientes, minerais, fitoquímicos, tá? Você vai entender que não é assim, vou contar caloria e vou ter músculo. Tá? E logicamente, aí eu treino, né? Aí eu treino, tem paciente minha aqui que sabe como é que é. A Bia Andrade, a Eli Pereima, são pacientes minhas. Elas sabem como é que é, cara. A exigência de treino é bem grande, tá? Pra você criar musculatura. Tá bom? Pode perguntar, mano, mas a tua dúvida em questão é essa, tá? A dúvida que você me perguntou, a resposta é essa, tá?
Papapi. É foda aí, ó. Tá? A Eli sabe como é que é. Ali é corredora, tá? Ela corre longuíssimas distâncias e ela sabe como é que é, mano. É muito rango, é muito treino, é muito tempo. Mas não é do dia pra noite, mesmo você sendo homem, cara. Não é do dia pra noite, tá? Que você vai gerar uma musculatura grande. Eu mesmo, cara, eu treino há muito tempo. Tô uns dias sem treinar, olha a merda que eu tô aí. Tô um tempinho sem treinar, cara, não sobrou nada, velho. Meu, mas não sobrou nada, Tonhão. Tá? O que apareceu? Tonhão enviou fogos. Fogo de artifício. Irmão, eu não sei o que é isso, tá? Peço desculpa, mas deve ser algum agradecimento. Obrigado, cara. Eu não sei exatamente o que é. Se você quiser explicar pra mim aí. Eu não sei o que é esse fogo de artifício. Mas se for um agradecimento, tamo junto. Tá? Só perguntar. Ah, são presentes. Ah, obrigado. Obrigado, Bia. não tô ligado. É isso aí que a Bia Brigitte tá falando, tá, Tonhão? Consistência, mano. Consistência. E se tu tiver acesso ao SUS, se for numa cidade legal, ao SUS, vai fazer exame, cara. Tenta pegar um médico de boa, assim, né? E conversa. Eles, cara, não tô crescendo, não tô me sentindo bem. Fala que você tá mal, fala que não tá subindo, né? Fala que o bagulho não tá funcionando, sei lá. Fala que você tá estressado, cara. Qualquer coisa lá, só pro cara fazer exame. Você diz, eu queria fazer um check-up, meu. E aí você analisa. E faz o seguinte, vamos combinar? Já que você tá aí participando, velho, faz o seguinte, de verdade. Faz esses exames, faz os exames no SUS. Manda pra mim. Vai no meu Insta, pega esses exames, manda no meu inbox. Me segue lá no Insta, é o mesmo, é WTF Moa, tá? Manda lá no Insta, ou manda aqui, onde você quiser. Faz os exames e me manda lá. Tá, mas sai todos os exames, aí você me envia. Aí eu leio pra você. Eu sou professor de interpretação de exame laboratorial, tá? Eu vivo, boa parte da minha vida é isso. Então manda lá que eu te digo se tá bom ou se não tá bom. Fechou? Não vou te cobrar nada pra isso. Só vai lá, manda. Tá? Já vai te ajudar bastante. Tem, Bia. Qualquer chá com epigalo catequina galato. Tá? A ideia do chá verde não é ser diurético. Tá? Não é ser diurético. A ideia do chá verde, pra vocês, tá? Pra paciente meu. Tô falando pra ti, tá, Bia? Não geral, né? Mas para paciente meu não é diurese, tá? É a teanina, importantíssima a teanina. Posso falar dela depois, né? Se vocês quiserem, eu posso falar sobre teanina. É um assunto bem extenso, tá? Mas é principalmente epigalo-catequina galato, que é exatamente o antioxidante do chá verde. Então, o que você pode substituir? Cara, qualquer chá com epigalo-catequina galato. Chá branco, chá preto, chá verde, tá? Basicamente é ali que você vai encontrar epigalo-catequina galato, né? Catequinas você vai encontrar em vários lugares. Mas epigalo, não, cavalinha não tem. Cavalinha é diurese. Você tá entendendo a diferença? Cavalinha é diurese. E o chá verde não. Chá verde é teanina, cafeína e o epigalo-catequina galato pro teu caso. Pro teu caso. Cada caso é um caso. Ah, vamos falar aí sobre chá para diurese. Aí sim, aí você pode falar de cavalinha tranquilamente. No teu caso, chá verde importado, melhor, né? Yamamotoyama. Só que Yamamotoyama, o gosto é uma bosta. A Bia fala que tem gosto de sapo. A minha Bia. Ela fala, porra, tem gosto de sapo o Yamamotoyama, mas é um baita chá, né? Aí, ó. Tem gosto de sapo. Né? Mas é um baita chá, qualquer chá verde importado, chá branco ou chá preto, tá? Eles já vão ter uma quantidade suficiente de epigalo-catequina galata. Tá bom? Ali, ó, comentário filtrado. Porra, sei lá, cara, deve ter alguém me xingando aqui. Alguns comentários nessa live foram filtrados para proteger a experiência. Porra. Então, Bia, mas isso ali a gente vai conversar, tá? Nas tuas atualizações, a gente vai conversar sobre o chá verde, mas eu acho que foi ele mesmo. Tem que usar pouquinho. Bem pouquinho, faz 1/3 de uma colher de chá numa xícara de água. E toma frio, não toma morno. Né? Deixa passar um pouco o dia, não toma ali em jejum, né? Faz a primeira refeição, faz a segunda refeição e toma uma xicrinha de chá verde. E aí vai subindo, não precisa tomar 1 litro. Eu boto 1 litro ali no plano, eu boto porque eu sei que o povo não vai fazer. Se eu botar 250 ml, o cara vai tomar 100 ml, ou não vai tomar. Se eu botar meio litro, ele vai tomar uns 150, 200 ml. Se eu botar 1 litro, o cara vai tomar 200, 250 ml, que é o que eu quero que ele tome, entendeu? É mais uma questão psicológica mesmo. Aí eu boto 1 litro porque ninguém vai tomar 1 litro. E quando toma também tá tudo certo, né? Se não tiver anemia, coisa do gênero. Vindo sobre o chá de canela. Tá bom? E aí, Adriano? Cara, eu te conheço, né, Adriano?
Eu lembro desse Dornelles, desse sobrenome, velho. Eu acho que... Ou eu atendo um parente teu, mano. Dornelles eu acho que eu atendo, tá? Sobre chá de canela, um bom pré-treino. Não vejo como um bom pré-treino, mano. Ele é um chá, ele é um tampão de insulínico, né? Então, por ser um chá de canela, a gente utiliza como tampão insulínico. Então, assim, você vai comer uma refeição que dá pico de glicose, né? Que dá... Opa, sou seu vizinho. Só. Tá bom? Eu sabia que eu conhecia esse. Mas eu atendo algum Dornelles. Eu atendo algum parente teu, velho. Então, assim, não. Chá verde, chá de canela com pré-treino, não. Ele é tampão insulínico, né? O que ele vai fazer? Você vai comer algo que dá pico de glicose, né? E, consequentemente, o pico de glicose vai gerar hiperinsulinemia, né? Vai dar um pico de insulina. O que você vai fazer? Você toma o chá de canela quando você é pré-diabético, diabético, ou quando você não quer que dê esse pico de glicose, né? E você toma o chá de canela para segurar esse pico de glicose, porque ele é um tampão insulínico. Mas, como pré-treino, se você não tiver nenhuma comorbidade, né? Se não tiver diabetes, pré-diabetes, cara, suco de beterraba. Feito. Você quer um pré-treino natural? Arginina, suco de beterraba, café com óleo de coco, toma os dois e vai. Tá? É bem mais interessante do que um chá de canela. Suquinho de beterraba com a polpa, né, sem filtrar. Cafezinho preto com óleo de coco, 5 gramas e já deu. Rafaela Aves, é normal a barriga crescer no book? Não foi isso que eu pedi. Isso, pode beterraba, a Bia falou ali também, tá, Dornelles? Tá bom? É isso aí. Deixa eu responder ali, ó, Rafaela, eu não sei quem que você é, se é paciente ou não, acho que não, né? Não, eu lembraria. Não tô atendendo nenhuma Rafaela. Cara, é normal. Não tem como não. De nada, velho. De nada, Dan. Então, Rafaela, é normal, velho. Com bomba, sem bomba, com GH, sem GH, com muita bomba, né? Você só não vai crescer em bulk se você não fizer bulking, cara. Independente... Hoje mesmo, independente da genética. Tá, hoje, de nada, velho. Hoje eu atendi uma menina lá do sul, que ela é muito trincada, velho. É uma paciente muito, muito forte, assim, né? De shape. Segue dieta, padrão, nunca teve abdômen zoado, assim. E ela era mais nova, ela era bem novinha, ela tinha 73 quilos, já bem novinha. Ela era cheinha, assim, já nova, né? E hoje em dia, não. E ela disse, Vinícius, nem quando eu era cheinha, eu tinha barriga. Eu tinha 72 ou 73 quilos, novinha, 12 anos, e eu não tinha barriga, era até esquisito. E isso perdura até hoje, só que agora que ela tá ficando um pouquinho mais velha, tá com 31... já começou a acumular um pouco de barriga, tá mais estressada, o nível de cortisol sobe, consequentemente a água, né, e a gordura, ela se acumulam em regiões estratégicas do corpo, e ela começou a sentir. Então assim, cara, o que eu vou te falar? Eu nem posso falar doses aqui, eu acho, eu não sei como é que funciona direito essa parte, né, de bomba e tal, o que eu posso falar ou não, mas o que geralmente usa-se para segurar um pouco isso? O Frag, GH Frag, né, que é um pedaço, né, da cadeia aminoácida do GH, que é específico para lipólise. Oxandrolona baixa dose eles usam, GH em alta dose, que gera um efeito lipolítico, né? Você tem que pensar em lipólise, cara, mas pensando em lipólise, o book não é tão bom. Eu tenho uma paciente, você é da onde, Rafaela? Você é daqui? Você me conhece? Não, se conhecer eu vou usar um exemplo para você. Tá, vou usar um exemplo próximo aqui. Tá, mas não tem como. A Bia mesmo, minha esposa aqui, cara, baita shape, mano. Se tu me seguir ali, tu vai ver o shape dela. E tu entra ali no Insta, né, ou entra aqui no coisa, você vai ver o shape dela. Cara, quando ela cresce, a barriga vem junto. Por mais recursos que você utilize. Só tem que ser esperta, né? Não, de Guarulhos. Eu não vou conseguir usar um exemplo. Não, mas eu tenho pacientes aqui, ó. Eu tenho uma paciente que ela é muito conhecida na cidade. Aqui é uma cidade pequena, tá, Rafael? A gente mora em São Francisco do Sul. Uma praia, uma ilha, Santa Catarina. E todo mundo conhece todo mundo. E assim, eu tenho uma paciente aqui que ela é conhecida na cidade porque o shape dela é animal. E ela faz tudo, ela não é. O marido dela vai na pizzaria com ela e com a filha e ela não come pizza. Tipo, ela não é, ela gosta dessa vida. E ela é exemplo aqui pra gente de nunca errar. Ela não... Pra você ter ideia, ela já me mandou foto. Olha que doideira. Ela curte, tá?
Ela já mandou foto da, tipo, bolacha de maisena de tarde lá, junto com uma refeição dela, tem bolacha de maisena. 20 gramas de bolacha maisena. Cara, a bolacha quebrada em 3. Pra pegar os pedacinhos da bolacha maisena e pesar 20 gramas. Porque ela me disse que 20 é 20, não é 19 nem 21. Você vê o nível. A mina é encarnada. E ela, nesse ritmo, já treina há 18 ou 19 anos. E ela usa de bons recursos e não erra. A dieta já tá comigo há 4 anos sem errar um dia. E ela fica com barriga no book. E ela tem shape de atleta. Não compete. Não, ela faz porque gosta. E ela, nesse nível. Bia, é verdade ou não é verdade? Minha esposa tá do lado aqui. Sim. Ela não erra. Ela erra ou não erra? Não erra, velho. Não erra. Não erra. Tá? E ela no booking fica, tipo, inchadona, assim. Inchada mesmo. Tipo, o último booking dela a gente subiu de 61 para 71 quilos, 10 quilos. E, cara, ficou inchadaça, tá? Não se preocupe com isso, faz parte do jogo, velho. É normal. Normal. Ó. É verdade, Bia. Em bulk a gente come muito, tá? Tem mina, tipo, pega a Pro ali, a Kathleen ali, né? Essa que eu acabei de falar sobre ela. Cada booking dela no final chegou a bater 5.000 calorias. 5.000 numa mina que tava com 70 quilos. 5.000 calorias bateu o booking dela. Bizarro. Com mais que eu, bem mais que eu. É tipo, quase o triplo que tu come aí, cara. Quase o triplo que tu come. É muita comida. Mas é outro nível também de empenho, assim, né? Ela vive isso, faz 1000 atividades, né? É uma draga, velho. A Eli sabe. A Eli também, velho. Ô, Eli, tu tá falando uma draga, mas tu não come pouco, né, velho? Tu sabe, né? Tu não come pouco. Já teve época de tu bater 4.000 calorias, 4.000 e pouco. E a Eli, essa que tá comentando agora, a Eli é corredora. Treina, corre, treina corrida, faz uns longão, né? 15 km, corre pra caralho. Cara, come pra caralho também. Já teve época de quase 5.000 também. 4.200, 4.300 ali, a Eli já bateu. Não é pouca coisa, cara. Eu hoje em dia aposentado, ó. O tamanho que eu tô hoje. Eu tô pequeno hoje, não sobrou muita coisa, né? Tô com 107, 108 quilos aí. Ah, cara, como umas 2.500 por dia, tá? Então as meninas aí estão comendo o dobro de rango que eu. Aí não tem como não ficar barriguda, né? Tipo, inchada, mas depois sai. Faz parte do processo. Nossa, mas isso não é book, Rafael. Tá comendo igual o periquito aí, cara. Tá comendo igual o periquito. É que você deve estar comendo limpo, né? Bem limpo, né? Aí realmente demora pra bater caloria, cara. Aí tem que falar com o seu coach lá. Às vezes, se quiser continuar subindo, tem que cuidar, né? A gente vai até um pedaço, sabe? A gente vai até estafar. Depois que estafou, você forçar não é muito interessante. Tá? Até eu tô... cara, é foda. É rango, velho. Então, assim, Rafael, até agora, na semana passada, um fisiculturista pró do Brasil, depois eu vou mostrar ele pra vocês aí, no decorrer das lives, eu vou mostrar ele pra vocês. Cara profissional brasileiro me contratou, porque o book dele não tava dando certo. Ele parou em 120 quilos, ele precisa bater 130. Ele parou, ele tá todo inflamado, tá empapuçado, não consegue mais comer. Tipo, o cara travou no book. E o cara é profissional. Ele competiu no Olímpia ano passado, na categoria dele, né? Aí, já competiu no Olímpia amador e subiu pro Pro, né? Aí me contratou exatamente por quê? Pra estratégia de booking, porque o cara tá estafado e já tá inflamado demais, já não consegue mais comer. Ele tá tipo tu, assim, empanturrado, sabe? Tipo, não consegue mais comer. E não vai. E o cara come, e tá no GH, e tá em tudo, e come e não vai. Não sobe 1 quilo, só fica estufado e suando e não consegue amarrar o cadarço, né? Aquela coisa do off mesmo, né? E, cara, isso tem que mudar a estratégia, Rafael. Conversa com o teu coach aí, né? É difícil, cara. É muito difícil. É bem difícil. Com comida não só sólida, né? Por mais que você jogue líquida também, refeição líquida, né? Tipo, aveia com whey, óleo de coco, esse tipo de coisa, né? Pasta de amendoim com whey. Ainda é difícil. Sem sujar é difícil, tá? É bem difícil. E esses caras é assim, cara. Você tem que entrar numa estratégia em que você dê um passinho pra trás, entendeu? Não é assim, bati tantos quilos pra cima. Legal. Agora eu vou mais um pouquinho pra cima, legal. Aí travou, vou mais um pouco pra cima, vou forçar, vou jogar mais droga, vou comer mais, vou treinar menos, vou reduzir o gasto calórico. Não é assim que funciona. Vou ser bem sincero contigo.
Nessas horas, você para de apertar o acelerador. Você dá 1, 2 passos para trás para você conseguir dar mais uns 5, 6 para frente. Tá? Tem que modular inflamação, modular intestino, que senão... Cardio conta muito, cara. Sensibilidade à insulina aí conta muito nessas horas aí que você tá já empapuçada já. Acho que é tão triste a pessoa ter que engordar também. Ah, depende, Bia. Bia Andrade, depende, velho. Tá? Exatamente. Cada um com seus problemas, né? O que acontece muito, principalmente mulher, cara. Como eu falei, 70% do meu público hoje na consultoria é mulher, né? E se você é mulher, se você tem uma dúvida, que tá me vendo aí agora, você é homem também, né? Mas principalmente mulherada, tem dúvida, manda. Igual a mulherada tá mandando aqui, ó, que a gente vai responder, tá? Tem problema com alimentação, tem problema com inflamação, tem problema com endometriose, pergunta aí, pergunta que eu vou responder. Tá de graça tem injeção na testa. Então, Bia, como a outra Bia falou, cada qual com seu qual, né? Tipo, a Bia tem problema pra ficar bem seca, pequena. E às vezes ela dizia pra mim, ai, como eu queria ser igual aquelas russas magrinha de 45 quilos. E aí vem a menina que é a russa de 45 quilos, eu atendo as modelos lá do sul, né? Cara, tem um monte de modelo lá. A Vefago, a Rose, a Alice Moreto, todas elas eu atendo. E elas são magrinhas. E de vez em quando elas loucas nela, ai, como eu queria ter mais músculo, sabe? Então, a mina é modelo internacional e tá reclamando. Sempre vai reclamar, velho. Sempre vai reclamar. Mas assim, da tua mãe não, daí 40 quilos aí já tem que ver o que é. Às vezes tem um hipertireoidismo. Ninguém é contente. Mas você já mandou o exame da tua mãe? Eu já vi. Exame da tua mãe antigamente, cara. Eu lembro que tinha alguma coisa assim pra resolver lá. Eu lembro que tinha alguma coisa. Eu não lembro o que, Bia, mas eu lembro que tinha alguma coisa. Que eu sou sinistro, né, velho? Como é que não deu cólica? Por que não deu cólica em você? Porque você tá seguindo o meu plano, pô. Não deu um mês de dieta, já tá se sentindo bem desinflamada já. É isso. Por isso que o maior público meu é mulher. Por isso que eu convido aí as mulheres que estão entrando, que estão online. Cara, manda pergunta aí, vamos desmistificar algumas coisas, né? Vamos desmistificar, vamos sair da caixinha fechada que venderam pra vocês, de que vocês precisam de medicamento pra cólica. Olha a Bia aí. Bia, teve que usar medicamento pra cólica? Não teve. Um mês de dieta certa. Um mês de suplementação. Nem deu um mês de suplementação e fitoterapia, né? É isso aí, cara. Manda aí. A vaga tá pra abril, né? Você sabe. Consultoria, vaga agora, fevereiro e março tá fechada. Só tem pra abril agora. Mas manda aí que a gente dá jeito, né? Você que é mulher que sofre com esse tipo de problema, por isso que 70% do meu público é feminino. Porque tem mais patologias, né? Doenças autoimunes, hipotireoidismo, hipertireoidismo, endometriose, adenomiose, nódulo nas mamas, ovário policístico, né? Todos eles típicos femininos. Síndrome do intestino irritável é muito típico de feminino, por conta do sistema uterino, sistema reprodutor, tá? Tudo isso que é típico de mulher, eu tenho uma experiência vasta aí em resolver. Então acaba que esse tipo de coisa que a Bia tá falando ali em cima é normal. Nem um mês de dieta, acabou a cólica, pô. Pô, acabou a cólica em um mês de dieta. Tá de sacanagem? É muito legal, né? É muito bom saber disso. Tá? Então se você é mulher, se você tem dúvidas a respeito, você já pulou de um médico para outro médico, e você continua mal, e ele continua dizendo que você tá bem, que teu exame tá bem, não tá bem. Pode ser comum. Mas é normal ter dor. Não é normal ter dor. Não é normal ter dor. É comum ter dor. Normal é estar bem. Normal é não ter dor de cabeça. Normal é não ter cólica que você tem que tomar remédio. Normal é não ficar sangrando o mês todo, né? Normal é a pele tá boa, a unha tá crescendo, o cabelo tá bom, o cabelo tá caindo, a unha tá uma merda, você não vai no banheiro todo dia, como é que tá bom? Não tá bom. O médico pode dizer o que for, mas bom não tá, né? Velho, claro que você não teve espinha. Por quê? Porque você tá fazendo as porra certa, cara. Não é? Você tá seguindo o que eu tô pedindo? Tá seguindo o que eu tô pedindo. O que eu falei pra ti? Não tem a ver com emagrecer ou engordar. Por isso que o título dessa live é Você está se alimentando errado, ou você não está se alimentando bem. Alguma coisa assim que eu coloquei. Por quê? Porque não tem a ver com caloria, cara. Né? Tem a ver com saber se alimentar, com micronutrição, com você se alimentar da forma correta, para o teu corpo funcionar. Qual foi a conversinha de meia hora atrás que eu falei com vocês?
com quem estava online. Não adianta ter uma Ferrari e não fazer a manutenção. Não adianta ter uma Ferrari e não trocar o óleo. Não adianta ter uma Ferrari e colocar o combustível errado. A Ferrari não vai andar, cara. Entendeu? Se você não tiver com a Ferrari com a manutenção em dia, com o óleo trocadinho, tudo funcionandinho, bonitinho, como é que você vai pegar a estrada com ela? Vai pegar o guincho. Vai quebrar. Entendeu? Vai quebrar. Né? Como é que você vai render? Né? Então, aí você vai num médico, você vai num Nutri, ele vai dizer, não, vamos reduzir suas calorias, porque você está engordando. Peraí, botou o sistema para funcionar? Botou a Ferrari para funcionar? Fez revisão na Ferrari? Não. Então, por que adianta reduzir caloria, porra? Tem que pensar em micronutrição, igual eu tô fazendo com a Bia. Que em primeiro mês, nem um mês de dieta, acabou a cólica dela. E pra quem entrou depois e não entendeu do que eu tô falando, sobe um pouquinho a conversa e dá uma olhada no que a Bia falou ali, que é a paciente minha que apareceu aqui. Falando que depois de menos de um mês de dieta, a cólica dela foi embora. A cólica menstrual foi embora, que era um grande problema. Tá? Então, isso é micronutrição, isso é dieta de verdade, isso não é contagem de caloria, né? Isso é nutrição funcional, alimentos funcionais para o seu corpo funcionar como deveria. Né? O próprio nome já fala, nutrição funcional, né? Elas são funcionais. Eu faço a nutrição esportiva, eu sou pós-graduado em nutrição esportiva, sou pós-graduado em fitoterapia, sou pós-graduado em nutrição funcional. E de longe, não existe comparação da nutrição funcional com a nutrição esportiva. Hugo, tudo bem? Depende. Já falei antes até pro outro rapaz que entrou, ele me perguntou algo parecido, velho. Depende da sua idade, mano. Não sei se dia 21, se 21 é tua idade ou se é 21 é de 2021 quando você entrou no TikTok. Depende muito do seu caso, tá? Não é uma coisa assim, vai tomar um termogênico, vai tomar não sei o que. É um contexto, irmão, tá? Do tipo, tá fazendo cardio? Tô fazendo cardio. 45 anos, então, você já fez exame? Já fez algum exame para saber como é que tá a tua testosterona? Cara, hoje em dia a testosterona reduzida, comum em consultório, tá? Comum, na tua idade principalmente, aí tá um pouquinho mais velho que eu só um pouco mais velho que eu. E na nossa idade, irmão, a galera, se alimenta bem, né? E eu tô falando bem de micronutrição, não tô falando de contar carbo e tomar whey e contar proteína, não, tô falando, 360 tá aí, você entendeu? Né? Pode ser um hipogonadismo, pode ser o quê? Tem que ir atrás, por que a tua testo tá baixa? Às vezes você tá em síndrome metabólica, né? Você já leu sobre síndrome metabólica? Dá uma pesquisada, bota no chat GPT lá, síndrome metabólica. Quais são os tópicos? Pede para ele botar em tópico. O que caracteriza uma síndrome metabólica? E bota lá, uma das coisas que ele vai colocar é a testosterona reduzida. Tá? 45 anos, você não tem que estar com a testosterona reduzida. E eu te falo, o pessoal da nossa idade, tá? Tem a tua idade aí, basicamente. O pessoal da nossa idade, eu ia falar, tá com 200, 300 de texto. E você mesmo falou, 360 de texto. Cara, não tá bom. Quando eu comecei a atender, irmão, quando eu comecei a ver exame, tá? 18 anos atrás, os laboratórios marcavam ali na referência, quando você vê esse teu exame de 360 de texto, na referência, texto ia até 1050, 1060. Hoje em dia, os mesmos laboratórios marcam até 750, 781, um negócio assim, tá? Dependendo do laboratório. Quer dizer que quem está com 600 hoje está bem, porque está mais perto do limite? Não. Quer dizer que a régua baixou, mano. O que isso significa? Não, cara, não é aí que tá. Não é um alimento. Não é um alimento que sobe texto. Você tá entendendo? Você tá vendo que a régua baixou? Você tá escutando o que eu tô falando sobre o contexto? Né? Não é uma coisa, cara. É um contexto. E o contexto tá pior. O que tá acontecendo? A régua baixou. A testosterona média do homem caiu. Então, antes, era normal você ver 850, 900. Normal. Na nossa idade. Hoje, na nossa idade, os caras têm 250, 300, 350 igual tu. Por quê? Não é um alimento. Às vezes você está em síndrome metabólica. Te falei. Escreve no chat GPT síndrome metabólica. Você vê o que é. Você vai ver lá, resistência à insulina, pré-diabetes, gordura visceral, geralmente aquela gordura ao redor do fígado, tá? Gordura visceral grande, pouca musculatura nas pernas,
tá? Vai ver uma hipercolesterolemia, né? Uma dislipidemia, que seria o colesterol extremamente elevado. Não é assim, tá com 250. Não, você vê assim um HDL, um colesterol bom de 30, você vê um colesterol ruim de 250. É uma discrepância, um triglicerídeos de 300, 400. Né? Você está começando a entrar em síndrome metabólica, às vezes. Geralmente é isso, quando um cara da tua idade está com 360 de texto, é porque as coisas não estão mais funcionando como deveriam. Né? Nota em você não está ficando tipo com tetinha assim do lado, sabe? Tetinha, lipomastia, não ginecomastia, lipomastia. Aquele acúmulo de gordura no peito. Vê se você não está ficando assim. Tá ficando? Vai ver não só a testosterona, mas vai ver o estradiol. Quanto que está convertendo estradiol? Às vezes você está com 360 de texto, você está com 50 de estradiol. Típico de síndrome metabólica, tá? Então assim, dá uma boa olhada nisso, mano. Faz assim, me segue lá no Insta. Me segue lá no Insta. Dá uma olhada no meu material lá. Ou aqui mesmo, é que aqui não é tão ativo, no Insta é mais ativo. Dá uma olhadinha no material lá sobre isso, tá? Pois é, velho, olha aí. De novo eu digo, vocês estão se alimentando mal. E aí, mano, bro, tudo bem isso, senhor? Tudo bem, sim. Cansado aqui já, quase 40 minutos de cardio. Tá bom, segue sim. Então assim, mano, bariátrico, tá? Hugo, eu vou te falar um negócio sobre bariátrico. Eu atendo muito bariátrico, muito. Principalmente bariátrica. Homem, eu só atendi um até hoje bariátrico, o resto é tudo mulher. Ativamente na consultoria hoje, cara, eu não lembro que eu tenho mais de 200 pacientes ativos. Mas eu acho que são 3 bariátricas ativas, tá? Cara, você sabe que bariátrica, a depender do tipo de bariátrica, mas assim, todas têm o seu problema, que é principalmente a baixa absorção de micronutrientes, tá? Eu não tô falando de macro. Quando você leu, Hugo, espero que você esteja aqui ainda, velho. Quando você leu ali, quando você entra na minha coisa aqui, você vê na live, você vê o título, você se alimenta mal, né? Vocês se alimentam mal, vocês se alimentam errado. É porque a gente pensa muito, e a gente está muito acostumado a eles nos mandarem pensar, né, na alimentação como macronutriente, velho. Como carbo, proteína e gordura. Você já viu isso? Pirâmide alimentar. Só que quando a gente fala de nutrição, principalmente a minha área que é nutrição funcional, e eu cara, tenho nutrição esportiva, eu atendo atletas, se entrar lá no meu Insta você vai ver, tá? Mas o meu foco, que eu gosto, é nutrição funcional. Por quê? Porque aí a gente tá falando de fitoquímico, aí a gente tá falando de micronutrição, velho. A gente tá falando de mineral, tá falando de zinco, a gente tá falando de magnésio, a gente tá falando de cálcio. Você tá entendendo? A gente vai mais longe, tá? Sim, sou nutricionista, terapeuta integrativo, farmacêutico, biomédico, eu tô na 6ª faculdade, cara. A minha vida é saúde. Eu só tenho uma faculdade que não é de saúde, que eu fiz muitos anos atrás, que é marketing. Todas as outras são saúde. E ano que vem eu começo medicina. Tá? Então, a minha vida é saúde. Tá? Então, assim, quando você está falando de micronutrição, tá? Você está indo mais longe, cara. Você está saindo um pouco do... Obrigado. Eu gosto de estudar. Você tá indo mais longe do que carbo, proteína e gordura, né? Você está começando a entrar em como funciona a micronutrição no organismo. E aí sim, a gente está falando de como te nutrir de verdade, não como te alimentar. Um bariátrico, ele tem uma redução de absorção de micronutrientes, cara. Então você, por ser bariátrico, você sabe que você vai comer e você não vai absorver como deveria. Talvez você até tenha anemia ferropriva, né? Talvez você já usou aí um ferro endovenoso, né? Provavelmente você já fez um Noripurum, né? A B12 injetável, muitas vezes, porque o estômago ele é muito ácido, e o estômago do bariátrico ele já não é mais tão ácido. Então ele não absorve a B12 como deveria, porque ele é mais alcalino. Né? Então talvez você já tenha passado por essa situação. Não sei, Hugo, se já passou ou não. Mas provavelmente sim. Né? Será que se alimenta bem? Com os micronutrientes necessários? Porque se alimentasse bem, tua testo não ia estar tão baixa. Você está captando onde eu quero chegar? Tá? Abre o chat GPT depois, velho. Me segue primeiro. Peço para todo mundo que tá aí, segue primeiro. Principalmente Insta e aqui, né? E Baristar, normal, padrão, todo bariátrico vai tomar Baristar, tá? E dá uma olhada, clica lá, digita no chat GPT assim, ó, bariátrica, síndrome metabólica, tá? E assim, mano, me segue lá, dá uma olhadinha no material, qualquer coisa eu tenho as consultorias, tá? Tenho consultoria bem extensa, anos já de consultoria, e, cara, ela é feita para isso, para ajustar esse tipo de problema. Ah, não só... Eu não vou começar com esses mande salve, porque daqui a pouco você manda um aí, mande o salve pro
o toma ele rola, né? Um negócio assim, aí não. Aí você vai me pegar e todo mundo vai rir, você vai tirar um print, deixa quieto. Mas um salve pra sua tia. Sem nomes. Né? Então é isso, gente. Tá? É mais ou menos nessa pegada ali a nutrição funcional. Por isso que eu digo, vocês estão se alimentando mal, tá, Hugo? Às vezes você tá achando que você tá se alimentando bem e não tá, mano. Horários de certos alimentos, falta de ácido clorídrico, né? Você tem que olhar um pouquinho mais a fundo do que carbo, proteína. O negócio de falar, eu como fígado, tomo whey. E aí? Será? Se tivesse a texto ia estar em 360? Não ia. Na nossa idade, mano, não é normal. Não é normal. Não é normal, tá? Eu vou te falar, quando eu não uso testosterona, não faço reposição, a minha texto, o último exame que eu peguei, que eu fiz, natural, tempo natural já, tava 780 de texto. 780. 781, minto, desculpa. Tá? Pois é, velho, você tá entendendo como a coisa vai mais longe? Cara, eu tava 781 de texto, eu tava me sentindo um lixo. Mais um lixo, cara. Uma bosta, com 700 e quase 800 de texto. E aí, você vai me dizer que com 360 você vai se sentir bem? É muito difícil. Ainda mais agora que você vem falando, ó, sou diabético, sou bariátrico, eu faço suplementação disso, daquilo. Tô com texto 360, né? Tem que ir um pouco mais a fundo aí na tua nutrição, tá, mano? De verdade. Eu tenho consultoria para isso, tenho consultoria, chama-se consultoria clínica integrativa. A agenda dela é entupida, porque eu resolvo esse tipo de problema nela. Eu tenho 2 consultorias. Uma é a rotina alimentar, bem simples no aplicativo, com suplementação básica. E para esses casos, assim, bariátrica, diabético, endometriose, adenomiose, SOP, pipipipopopó, eu tenho uma outra consultoria que é bem antiga, já tem anos, essa consultoria. E ela... Cara, é agenda entupida. Minha agenda tá para abril, pra você ter ideia. Fevereiro e março tá socada. Socada. Já passou alguns pacientes meus hoje aqui também. Ela é bem socada, velho. Bem socada, porque a gente resolve esse tipo de problema que você relatou. Né? Texto baixa, né? Não consigo ganhar músculo, para ali. Tá? Mas você sabe que no teu caso a bariátrica atrapalha bastante, tá, irmão? Bastante. Glutamina, né? Glutamina em alta dose. Esse tipo de coisa te ajuda bastante. Não, aí que tá vendo, ó? Olha como a gente é, né? A mulherada realmente acredita que endometriose é só cirurgia. Eu atendo várias com endometriose, minha esposa tem endometriose, a Bia tem endometriose. E agora há pouco passou um paciente minha aqui com endometriose. Não é só caso cirúrgico, não, pelo contrário. Quanto mais longe da cirurgia você puder ficar, melhor. Quando que é cirurgia de endometriose? Quando ela subiu, né? Quando ela já inflamou demais o endométrio e acabou inflamando o intestino junto. Aí vira uma síndrome do intestino irritável crônica, e aí sim você tem que cortar um pedaço do intestino, tá? E aí, Bruna? Tudo bom? Bruna, cara, eu atendo Bruna Farias também. É a Bruna que mora nos Estados Unidos? Você é minha paciente ou não? Tudo certo? Se for, salve. Se não for, salve também. Eu tenho a Bruna Farias dos Estados Unidos, começou ontem. Bruna Rocha Farias, não sei se é você. Ah, tá. É Rocha, né? Bruna Rocha Farias, acho. Isso aí, cara. Tá, então tu já entendeu qual é que é, né, Bruna? Passou mais umas pacientes minhas aí hoje. Já entendeu, né, Bruna, que a alimentação... Você viu o título da live? Vocês estão se alimentando mal, vocês estão se alimentando errado. Você viu ali, Bruna, como o teu plano ele é bem funcional, né? Bastante nutrição funcional. Ele é pouco focado em macro, né? E é por isso que eu tô falando, por exemplo, o Hugo ali, o Hugo relatou que é bariátrico. Tem a texto bem baixa, né? Metade da texto que deveria ter, né? Mas o cara come fígado, toma whey, faz não sei o quê. Cara, ainda assim ele tá pensando em macro. Porque o médico fala pra gente, porque o Nutri fala pra gente que a gente deve pensar no macro, na pirâmide alimentar. Quando na verdade é bem mais a fundo do que isso. Tá? Bem mais a fundo do que isso. A nutrição funcional ela vai longe. Tá? E é isso, meus senhores. Eu tô aqui terminando meu cardio. Nossa, vermelho aqui, ó, tô com uma reação alérgica ferrada. Tive que fazer um tratamentozinho e deu uma reação alérgica. Terminando meu cardio. Terminando de falar com vocês. Todos os dias aqui. 8, ó, sim, com certeza, tô lendo todo o meu protocolo com calma. É isso aí, ó. Né, você viu que é bem detalhada a questão de micronutrição, né, cara? Questões realmente de fitoquímicos, né? É bem detalhado. Vou fazer o treino com vocês hoje, irmão. Vou, Bia. Vou. Cara, vou fazer treino de glúteo hoje, meu. Isso vai ser bizarro. Cara, que vergonheira, cara. Faz 1000 anos que eu não treino glúteo. Meu, que ridículo que vai ser isso. Mas tudo bem, vamos lá. Vou sair daqui e vou lá pro treino de glúteo com vocês. E...
Cara, nutrição funcional é muito legal. A gente consegue... Amanhã não senta. Tô fudido. Vamos ver. É hoje. Tá, gente? Então é isso, né? Nutrição funcional é muito interessante. Ela te ensina a alimentar. E já passou vários pacientes minhas aqui. E já teve relatos hoje na live aqui mostrando que realmente é verdade, né? O que eu falo é verdade, né? Nutrição funcional muda o jogo, cara. É cólica que desaparece, endometriose que reduz ou desaparece, né? Um bariátrico que consegue reverter a má absorção de micronutrientes, né? A coisa vai bem longe, tá? Senhores, é isso. Vou finalizar aqui. Ai. Meu Deus, a bunda tá quadrada. Tem que treinar a bunda agora. Meu Deus do céu. Treinar a bunda com a mulherada. Eu mereço, bicho. E ainda tô com furo no shorts aqui que aparece tudo. Jesus. Então, assim, vou lá. Vou terminar aqui. Obrigado a todo mundo que compareceu hoje. Até hoje eu acho que deu 1.500 pessoas, ó. Deu bom. Deu melhor que ontem, tá? Quem quiser, muitas coisas que nenhum médico resolve. A ideia é essa, cara. A ideia é essa. Tá? Então, para quem tá aí, para quem tá terminando de me escutar, igual o rapaz perguntou ali se eu sou nutri, sim, eu sou nutricionista, terapeuta integrativo, fitoterapeuta, estou me formando em estética, biomédico, farmacêutico, tá? Então, sou bem da área da saúde aí, mas com o meu foco é nutrição, apesar de todas as formações na saúde, meu foco é nutrição mesmo, né? Eu gosto de nutrição, gosto muito de farmácia, ó. Sou formado, quase formado agora em farmácia, estou terminando farmácia, gosto muito de farmácia, só falta cabelo. Cara, se a falta no meu cabelo dissesse alguma coisa sobre o meu intelecto, mano, mas não diz, cara. Não diz, né? Acho que o cabelo não vai mudar muito quem eu sou, né? Ou o que eu sei. Mas não falta não, cara. Eu corto ele, você vê, ele existe, ó. Eu que raspo, mesmo que eu fico menos feio. Mas não muda muita coisa mesmo na minha vida, o ter o cabelo ou não. Acho que o que eu estudo, o que eu mudo de vidas no meu trabalho, fala muito mais do que se eu tenho cabelo ou não. Acho que a gente já tá num nível tão elevado de consciência que isso é uma coisa que eu acho que sim. Não me preocupo, na verdade, cara. Eu vivo de estudar, eu vivo de mudar a vida. Eu tô cagando pro cabelo, cara. Tô cagando pra barba. Foda-se. Meu negócio é saúde. Eu tô um pouco me fodendo pra isso. Quem me conhece sabe. Então é isso, senhores. Tá? Eu agradeço quem entrou hoje. Deu bastante gente hoje. Tá? Convido aí a seguir o meu perfil, tanto aqui quanto na outra rede, né? Lá no Insta. Tem bastante material de graça lá, bastante coisa de graça lá. Muita coisa que pode abrir os olhos de vocês sobre saúde, sobre vocês mesmos e mesmas, né? Que vocês podem melhorar muito na alimentação de vocês. Caso alguém tenha se interessado pela consultoria, tenho 2 consultorias. Uma são 10 vagas por semana. E a outra é a consultoria clínica, que é essa minha consultoria super antiga aí, né? Que tá sempre lotada. Agora, fevereiro e março está lotada a agenda, não tem vaga, só tem vaga para abril. Acho que eu ainda tenho 8 vagas para abril, se eu não me engano, tem que ver. Tá? Então, se alguém se interessou na consultoria, é só clicar no link lá. E as informações estão lá, a Bia atende vocês até amanhã, meio-dia. Tá bom? Então é isso, obrigado a todo mundo. Eu vou lá treinar a bunda agora com a mulherada, passar um pouco de vergonha, além da vergonha que eu já passei aqui. Beleza, meus senhores? Amanhã, 8 da noite, quem gostou, avisa. Avisa os amigos, avisa os outros, avisa um possível interessado. Tá? Amanhã, 8 da noite, eu tô aqui de novo por mais 50, 60 minutos. Beleza? Valeu, um abraço.